Olá pessoal, sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo, de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. No vídeo de hoje, vamos contar a respeito de uma lenda americana e canadense que já dura mais de 200 anos. E a cada ano, ela fica cada vez mais fortalecida devido ao grande número de avistamentos crescentes dessa criatura. Hoje, vamos contar a história da lenda do Pé Grande. Fizemos uma pesquisa muito forte em relação às fotos que postamos aqui e nos filmes que conseguimos encontrar a respeito do Pé Grande. Nenhum cientista até agora conseguiu invalidar qualquer foto ou filme. Os filmes encontram-se no final do vídeo de hoje. Pé Grande, Bigfoot ou Sasquatch são designações como é mais conhecida uma enorme criatura que se presume viver nas zonas selvagens quer dos Estados Unidos, mais especificamente na região dos Grandes Lagos, nas montanhas rochosas, nas áreas de floresta do noroeste do Canadá, mais propriamente na Colômbia Britânica. O animal é visto como um ser sobrenatural e é conhecido por índios norte-americanos de diversas tribos distantes entre si. O seu aspecto físico apresenta uma cabeça pequena, baixa e pontiaguda, como se fosse um óbus. Os olhos são também pequenos, como que dissimulados, com uma fronte muito pronunciada, o que confere uma aparência simiesca à criatura. Apresenta o corpo coberto de denso e grosso pelo, exceto nas mãos e pés, que são também idênticos aos primatas. As pretensas pegadas deixadas por esta criatura têm também grandes semelhanças às pegadas humanas, mas em maiores proporções, o que está também na origem do nome. Com efeito, a acreditar nos avistamentos, esta criatura tem medidas de pés na ordem dos 38 a 45 centímetros. Como tantas outras criaturas enigmáticas, traz associado um odor característico muito intenso, como se fosse o de um ser humano, mas de forma muito acentuada e natural. Cheiro este que o identifica facilmente, a acreditar nos testemunhos de quem o viu. A maior parte dos seus avistamentos ocorreu durante a noite, o que tem gerado especulações de que o Pé Grande seja uma criatura noturna, havendo até relatos de que os seus olhos brilham no escuro, tal como os felinos e outros animais noturnos. A lenda do Pé Grande é conhecida há mais de 200 anos, mas só ficou popular depois que o alpinista britânico Eric Shipton publicou uma série de fotografias de pegadas humanoides obtidas na cordilheira Gauri Sankar, no Himalaia, em 1951. Essas pegadas seriam de animais bípedes, pesando aproximadamente 200 quilos e de 2 a 3 metros de altura, com o corpo totalmente coberto de pelos para sobreviver ao intenso frio das regiões em que se encontravam. Albert Ostman, lenhador aposentado em Vancouver, Canadá, contou à imprensa em 1957 que ficou em poder do Sasquatch por 6 dias até conseguir fugir. Isso ocorreu em 1924, e ele só não contou essa história antes por medo de ser ridicularizado. Em 20 de outubro de 1967, surgiu uma das maiores evidências do Pé Grande. Aconteceu quando o vaqueiro e inventor amador Roger Patterson e seu amigo Robert Gillen filmaram com uma câmera 16mm um ser peludo, de aproximadamente 2,30 metros de altura, e que caminhava ereto a uma distância de uns 20 metros de onde eles estavam. O vídeo não é muito nítido, mas mostra o que seria uma fêmea do Pé Grande andando e agitando os braços para a câmera, antes de desaparecer na mata. Esta filmagem ficou famosa no mundo inteiro e intriga pesquisadores até hoje.
O pé grande tornou-se uma das figuras mais famosas da criptozoologia, ou mesmo um dos seus enigmas mais polêmicos. Os primeiros relatos remontam, como já descrevemos, a 1924, aludindo a macacos gigantes avistados nas áreas de florestas do estado norte-americano de Washington, no noroeste, numa zona conhecida como Ape Canyon. No entanto, o fenômeno repetiu-se nos finais da década de 50 do século XX, quando grandes pegadas foram descobertas em Humboldt County, Califórnia, mais ao sul em relação aos pretensos avistamentos de 1924. Além desses dois conjuntos de relatos, surgem muitos outros nas regiões já referidas, sempre na parte setentrional dos Estados Unidos ou em terras canadianas adjacentes. Em 2001, Matthew Johnson, um psicólogo, foi à imprensa divulgar o seu relato sobre o pé grande, com cerca de 2,5 metros de altura, nas florestas do Monumento Nacional das Cavernas de Oregon, nos Estados Unidos. Johnson afirma que o animal exalava um cheiro insuportável e estava observando sua família a uma certa distância. O guarda que o atendeu disse que ele estava transtornado e chorando muito. Verdadeiro ou não, o pé grande tornou-se uma figura conhecida no mundo inteiro, principalmente depois dos programas televisivos de Arthur C. Clarke, cientista e literato dedicado a esse tipo de enigmas. Graças a ele e a vários documentários e relatos, o nome pé grande, Bigfoot, é na atualidade facilmente assimilado pela maioria das pessoas. Muitos escreveram sobre o tema. Muitos foram os pontos de vista, desde especulações até estudos sérios, mas nada se provou acerca do animal, que muitos compararam ao himalaico Yeti, ou o abominável Homem das Neves. Nos Estados Unidos, já existe um grupo de pesquisa denominada Associação de Pesquisadores de Campo do Pé Grande, que recebe verba do governo para pesquisar dados e descobrir a verdade sobre a criatura. No entanto, nunca foi encontrado nada a respeito que comprovasse realmente a autenticidade dos depoimentos envolvidos no assunto. A ciência diz que diversas teorias confirmariam a existência do Sasquatch. Entre as mais populares estão as hipóteses de que é uma espécie desconhecida de primata, ou até mesmo a evolução do homem de Neandertal. Porém, muitos consideram existir uma boa dose de realidade no mito, associando diferentes artefatos de tribos nativas da América do Norte à pretensa existência do pé grande, como máscaras de madeira que representam uma espécie de macaco com características parecidas com as do Sasquatch, por exemplo. Mas para muitos cientistas, no entanto, nenhuma dessas peças ou relatos prova a existência da criatura. O fato de nunca se terem encontrado cadáveres nem ossadas desses animais sustenta também as dúvidas e apreensões quanto à sua existência. Vamos agora a algumas curiosidades apresentadas sobre o pé grande. Primeiro, as referências a esse bípede de 3 metros de altura são antigas e aparecem em relatos na maioria das tribos da América do Norte. Muitas delas o chamam de Sasquatch, que deriva de Sasquatch, homem selvagem, em Halkomelen, idioma dos nativos do noroeste dos Estados Unidos e do sudeste do Canadá. Segundo, o mito ficou popular nos anos 1950, quando uma pegada foi encontrada em Bluff Creek, Califórnia. Em 1967, um vídeo exibia um suposto pé grande em uma praia da cidade. Nas décadas seguintes, foram 4.945 avistamentos, segundo uma organização de pesquisadores do pé grande. Terceiro, desde 1963, cientistas de várias áreas investigam a existência do pé grande. Entre os envolvidos está o antropólogo Gruber Krantz, da Universidade do Estado de Washington, o biólogo John Binder-Nagel e o especialista em locomoção de primatas Jeff Meldrum. Quarto, Krantz analisou pegadas encontradas em Boalsburg, em Washington, na década de 1960, e concluiu que os pés tinham projeções laterais e dedos deformados.
Após outros estudos, ele defendeu que as pegadas só poderiam ser de um pé grande. 5. Em 1996, na floresta de Umatilla, em Washington, novas pegadas chamaram a atenção. Com mais de 35 centímetros, elas indicavam um movimento de corrida e estavam dispostas em um ângulo de 45 graus, sugerindo que o bicho estava olhando para trás. O mais importante, a parte interna da planta dos pés era estreita demais para ser um animal conhecido. 6. A partir de pegadas como essas, estudiosos fazem moldes de gesso para recriar o bicho. O mais famoso é o gesso de Shokun, que revela um pé grande com braços, coxas e nádegas quase 50% maiores que os dos seres humanos. 7. Nos anos de 1970, os caçadores de pé grande Al Berry e Ronald Moorhead gravaram em uma floresta da Sierra Nevada, Califórnia, os chamados Sierra Sounds. 1 hora e 30 minutos de vocalizações e batidas em madeira. Os sons seriam diferentes dos que qualquer ser já registrado. 8. Em 2012, a veterinária norte-americana Melba Ketchum apresentou amostras de DNA de pelos, sangue, saliva e tecidos e confirmou a existência do pé grande. Ela acredita que se trata de um híbrido entre Homo sapiens e um primata desconhecido. 9. De acordo com os pesquisadores do pé grande, existem aproximadamente 200 avistamentos relatados de pé grande a cada ano. Mas eles acreditam que um número ainda maior de encontros não é relatado, já que muitos têm receio de se apresentar por medo do ridículo. No imaginário popular, o pé grande foi retratado de diferentes formas, seja em filmes de terror ou live action, além de animações para o público infantil, onde teve uma versão mais leve para as crianças também conhecerem de outro modo uma das lendas urbanas mais conhecidas do mundo. O canal de TV a cabo National Geographic produziu uma série que acompanha uma equipe de aventureiros desbravadores que partem em busca do pé grande. Pessoas que tiveram a oportunidade de ver um monstro, ou um meio monstro, juram com os pés juntos que ele era realmente verdadeiro. Se vocês me perguntarem se eu acredito na existência do pé grande, eu vou lhes dizer que acredito. Venho acompanhando essa lenda há muito tempo, e de uns tempos para cá, o número de avistamentos cresceu assustadoramente. Acredito também em sua existência devido aos relatos de pessoas que viram a criatura, principalmente os nativos indígenas americanos. Agora, deixo que vocês tirem suas próprias conclusões. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa nos Estados Unidos e no Canadá. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais!